Olá, aqui é o Tavo e nesse vídeo vou fazer uma revelação para vocês que talvez ninguém ainda tenha te contado. Mas antes disso, eu não sei se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, mas eu quero te dar as boas-vindas e dizer que você está assistindo um dos nossos conteúdos do CNV na prática. Talvez você ainda não saiba que o que eu vou te revelar aqui agora é que a comunicação é um pilar básico que interfere na qualidade dos seus relacionamentos. É isso mesmo, a comunicação. A forma com que você se comunica com as pessoas ao seu redor, com as pessoas do seu dia a dia, é que vai definir a qualidade dos relacionamentos que você tem. Ou seja, se você está tendo relacionamentos não tão duradouros ou de não tão boa qualidade, significa que a qualidade da sua comunicação não está tão efetiva. Você pode até estar dizendo agora, mas isso não é novidade para mim, eu já ouvi outras pessoas falarem sobre a qualidade na comunicação e seus relacionamentos. Mas não é esse o ponto que eu quero apresentar aqui nesse vídeo. O que eu quero apresentar para vocês é que a baixa qualidade nessa comunicação, que interfere nos seus relacionamentos dos dia a dia, pode ser mudada com uma técnica que eu vou apresentar no decorrer desse vídeo. E além disso, a pergunta que eu quero fazer agora para você é: se você já sabe que a comunicação é o pilar que interfere na qualidade dos seus relacionamentos, o que é que você está fazendo para mudar isso hoje? O que é que você está fazendo para mudar isso nos próximos dias? Existe algo que você já está trabalhando na sua comunicação para que você mude e para que você tenha relacionamentos de maior qualidade? Provavelmente ainda não. Ou se já, eu quero que você verifique se você está de acordo com o que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é uma nova forma de se comunicar. Você vai rever a forma de se comunicar para que você interfira positivamente nos seus relacionamentos. Como e com quem a gente se comunica? Vamos abordar um pouco esse ponto para a gente entender o assunto de uma forma mais ampla. A gente se comunica através de uma forma oral, a gente pode se comunicar também através de e-mails, através de escrito, a gente pode se comunicar escrevendo pelo WhatsApp. E recentemente, por causa dessa questão da pandemia, a gente também pode se comunicar através de videoconferências, Mas tudo isso a gente consegue alterar a forma com que a gente se comunica para melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. A gente se comunica com a família, a gente se comunica com as pessoas do nosso trabalho. E tem comunicações que a gente faz até com pessoas que a gente vai ver só uma vez, por exemplo, um garçom, uma informação no meio da rua. E para qualquer caso desses, há a possibilidade de você rever a forma como você se comunica para que você tenha uma melhor qualidade nesses relacionamentos, Você pode estar me dizendo agora, mas beleza, eu acredito que eu já me comunico bem. Isso que você está me dizendo não é nenhuma novidade, porque eu já me comunico com clareza, eu já me comunico com honestidade, eu tenho clareza e honestidade nas minhas comunicações. Só que o ponto que nós vamos trazer agora aqui da comunicação, ele não tem exatamente nenhuma ligação com clareza e nem com honestidade. Ele está ligado a um terceiro ponto que independe se você está sendo claro ou honesto. Tem até pessoas que são muito honestas na comunicação, a ponto de a gente dizer que a pessoa está cometendo o que chamam de sincericídio, A pessoa é tão sincera na hora que ela comunica, que às vezes ela acaba dizendo aquilo que não deve, Então vamos lá. Você realmente pode estar sendo claro na sua comunicação, você realmente pode estar sendo honesto na sua comunicação, você realmente pode estar sendo sincero na comunicação. Mas presta atenção no que eu vou falar aqui. Não adianta você ser claro, você ser honesto, se você estiver passando uma comunicação sem qualidade. E quais são os itens que determinam se você está tendo qualidade ou não na sua comunicação? Nós vamos abordar aqui algumas situações que indicam se você está tendo comunicações não efetivas. Eu vou mostrar aqui para vocês no quadro, vamos virar o quadro aqui. O próximo. São 7 exemplos de situações que eu vou detalhar aqui para vocês que, se por acaso algumas dessas situações estiver ocorrendo na sua vida, é porque a forma como que você está se comunicando não está sendo eficiente, não está sendo efetiva. Você não precisa que tenham os 7 itens
na sua vida, mas se você tiver apenas um deles acontecendo, isso já é um indicador de que há alguma coisa que não está tão ok na forma com que você está se comunicando. Então vamos lá, 7 exemplos de situações. Primeiro exemplo, as pessoas não compreendem a ideia. Esse primeiro item significa o quê? As pessoas ao seu redor frequentemente não compreendem a ideia daquilo que você está comunicando a elas. Com alguma frequência, as pessoas dizem para você, olha, mas não estão conseguindo compreender o que você está querendo expressar. E esse é um sinal muito comum de que a forma com que você está se comunicando, ela não está efetiva. Segundo, no seu relacionamento a dois, o seu par está confuso com o que você deseja. Ou seja, num relacionamento de homem e mulher, de casal, num relacionamento nem precisa ser casamento, pode ser namorado, enfim. Com frequência, o seu par ele lhe diz que está confuso com as coisas que você deseja, que normalmente o que você deseja não fica muito claro para ele. Esse também é um sinal muito comum de encontrar num problema de comunicação que interfere no seu relacionamento. Terceiro ponto são: as pessoas não se interessam pelo que você está dizendo. Com frequência, as pessoas não se interessam por aquilo que você está dizendo. É muito comum isso acontecer e é fácil de identificar quando você está se comunicando com uma pessoa, contando alguma coisa para ela, e no final da fala, ela devolve uma outra fala que não tem ligação com o assunto que você comunicou. Isso é um sinal muito claro de que as pessoas não se interessam pelo que você está dizendo. E isso também pode ser corrigido alterando a forma como você está se comunicando. O quarto item, as pessoas não conseguem se concentrar no que você diz. Esse aqui parece o terceiro, mas é um pouco diferente. Quando as pessoas não se interessam, é um ponto. Quando elas não conseguem se concentrar, é outro ponto diferente. A reação delas é diferente. Quando elas não conseguem se concentrar, normalmente quando você está expondo algum assunto, as pessoas viram para o outro lado, olham outra coisa, viajam, e quando acaba elas nem sabem o que você estava falando, porque a mente dela não estava concentrada no que você estava dizendo. Próximo ponto, item 5. Receio de expor suas ideias, principalmente no ambiente de trabalho. O quinto é muito comum. É muito comum as pessoas terem vergonha ou receio de expor as suas ideias no ambiente de trabalho. Normalmente, isso está ligado à forma com que você se comunica. Porque às vezes as pessoas não conseguem organizar as ideias para que elas se sintam confortáveis e seguras para expor as ideias no ambiente de trabalho. Normalmente, isso está atrelado também a uma questão de organização da comunicação, para que você consiga ter segurança daquilo que você está passando. E isso é muito, muito comum. Sexto item. Quando você revisa os seus assuntos, normalmente você encontra na sua memória que em alguns momentos você disse o que não devia. Esse aqui é o sincericídio. Quando você vai lá na sua mente, às vezes volta algum diálogo que você teve, algum posicionamento que você revisa e você pensa, nossa, eu disse alguma coisa que eu não deveria nesse diálogo. E esse aqui também é um item que é facilmente corrigido por um ajuste na sua comunicação. O último item, e não menos importante, é: em família ou em grupo, você não consegue que colaborem com os seus pedidos. Esse é muito mais comum em família, né? Porque é um lugar onde a gente normalmente pede a colaboração de outras pessoas, por exemplo, na organização da casa, uma mãe com os filhos, com o marido, ou o marido com a esposa e vice-versa, né? Então, nesse caso, você tem dificuldade que as pessoas que fazem parte do seu grupo, não exatamente só da família, de conseguir com que elas colaborem com os seus pedidos. Você pede para que as pessoas colaborem com determinada coisa com você e essa colaboração não acontece. Isso aqui parece que é muito... Às vezes as pessoas podem dizer, isso está ligado à disciplina, né? À colaboração em grupo, à vontade de participar em grupo. Mas não somente, a comunicação é um grande fundamento para que isso aconteça. Porque se você não consegue deixar claro em um pedido aquilo que você quer que seja feito,
normalmente a pessoa não realiza, ela tem dificuldade até em entender o que está sendo pedido para depois realizar. Se você consegue dar passos claros através da comunicação para que isso se realize, você consegue eliminar esse item 7 aqui de uma forma muito fácil. Então, são esses 7 exemplos que eu queria dar para vocês. São 7 exemplos muito comuns. Na verdade, a gente poderia fazer uma lista muito maior aqui de exemplos de situações onde problemas na comunicação interferem na qualidade do seu relacionamento. Mas eu quis colocar os mais comuns e entendo que vocês podem enxergar um deles na vida de vocês aí. Então, naturalmente, vocês já podem enxergar que há algum problema na comunicação dos seus relacionamentos. E partindo dessa situação aqui, desses 7 exemplos, como eu falei, poderiam ser muito mais, né? Porque a comunicação ela interfere em várias áreas da nossa vida e com uma gama de exemplos muito maior, né? Mas pegando só por esses 7 exemplos, a gente pode chegar a uma nova conclusão que, nesse exato momento, vocês que estão vendo esse vídeo, partindo dessas situações aqui, a gente pode classificar em 2 grupos. Os grupos das pessoas que estão assistindo o vídeo, que são 2 grupos de 2 pensamentos um pouco parecidos, mas que na prática eles vão ter diferença. Vamos ver aqui. Quais são esses 2 grupos? Qual é o seu grupo? O primeiro grupo é o grupo daqueles que não sabiam. O que eles não sabiam? O primeiro grupo são aquelas pessoas que têm problemas de relacionamento, têm um relacionamento de não tanta qualidade assim, mas eles não sabiam que a comunicação é o ponto-chave de interferência nesse relacionamento. As pessoas que estão se deparando com essa informação nesse vídeo agora e não sabiam que a comunicação é o grande fator que interfere na qualidade desses relacionamentos. E o segundo grupo, que são as pessoas que sabem que existe um problema no seu próprio relacionamento, um problema de comunicação no seu próprio relacionamento, mas não sabem o que fazer para mudar ou para melhorar. Então, o primeiro grupo são pessoas que não sabiam que os relacionamentos são impactados por problemas de comunicação, e o segundo grupo são pessoas que já sabem que o problema do relacionamento é comunicação, mas não sabem como mudar ou como resolver. Essas pessoas aqui do segundo grupo, normalmente, elas já percebem que, por exemplo, muito comum dentro de um relacionamento, né, um relacionamento entre 2 pessoas, que elas, com frequência, quando tem brigas, discussões, elas falam, poxa, tem um problema entre o que eu falo e o que a pessoa entende que causa tudo isso e degringola para uma situação de briga ou discussão, né? Ela já sabe que isso acontece, mas ela tem dificuldade em entender o que ela precisa mudar ou o que precisa melhorar para que isso não aconteça mais. Por que isso acontece normalmente? Porque, historicamente ou culturalmente, a gente tem uma mania de sempre agregar a culpa a outra pessoa, principalmente num diálogo. Se a pessoa me diz alguma coisa, eu acho que ela está me dizendo coisas que não deveria, ao invés de me colocar numa posição de compreender aquilo. Ou ao contrário, quando eu digo alguma coisa para aquela pessoa, eu sempre coloco a culpa na pessoa dizendo que ela não compreendeu o que eu disse, quando na verdade eu posso ter dito aquilo de uma forma que não foi possível que ela entendesse o tom da minha mensagem. E ela não entendendo, ou eu não me colocando na posição de entendê-la, é o gatilho-chave para isso ser encaminhado para uma discussão mais séria, uma briga, né? Uma separação ou qualquer coisa desse tipo. Mas o que eu quero dizer com esse quadro aqui é o seguinte, independente de você ser do grupo 1 ou independente de você fazer parte do grupo 2, isso não vai interferir em nada. Saber ou não saber se esse problema adivinha de comunicação ou não vai interferir em nada para que você possa corrigi-lo. Independente de você conhecer ou não esse problema, se você está conhecendo só agora nesse vídeo, é possível que com alguns pequenos ajustes sobre o tema que a gente já vai falar daqui a pouco, você consiga dar uma guinada nos seus relacionamentos através de uma boa comunicação. Eu vou apresentar então para vocês no próximo quadro qual é a verdadeira chave que eu estou propondo aqui para que vocês façam essa correção na comunicação.
Independente que vocês saibam ou não que isso era um problema de comunicação, eu vou apresentar aqui para vocês a chave disso tudo. Então, e agora? Agora você já sabe que o problema é a comunicação. O que você vai fazer? Eu deveria não ter escrito isso aqui, ó. Eu queria fazer uma surpresinha, mas agora eu já escrevi. Vou ficar com a mão aqui, ó. E agora? O que você vai fazer com isso? Você já sabe que o seu problema é uma comunicação. Você já sabe que você precisa mudar a comunicação para corrigir alguns problemas que acontecem no seu relacionamento. O que você vai fazer com isso? O que você vai mudar para que você atinja os objetivos que você precisa, que são quais? Ter mais qualidade na comunicação para ter mais qualidade nos relacionamentos. Qual é a chave que você vai utilizar para isso? A chave que você vai utilizar para melhorar comunicação e relacionamento é uma chave chamada CNV. CNV é uma sigla para comunicação não violenta. Comunicação não violenta é o que você vai utilizar para converter a sua comunicação de uma forma que ela seja mais efetiva e, consequentemente, você vai interferir positivamente nos seus relacionamentos, mudando apenas a comunicação. Você vai enxergar uma guinada muito grande nos seus relacionamentos assim que você começar a colocar em prática a CNV. Então, o que é, afinal, a CNV? Vamos ver aqui no próximo quadro. O que é a CNV, afinal? A CNV é um método desenvolvido por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. É um psicólogo americano, ele era PhD em psicologia e ele desenvolveu esse método baseado na mediação de conflitos. E, através desses estudos, começou a desenvolver teorias cada vez mais avançadas para que a gente conseguisse colocar essas ideias de mediação de conflitos na utilização do nosso dia a dia, na utilização dos nossos relacionamentos, para a prática através da família, do trabalho, de todo tipo de comunicação que a gente tem no nosso dia a dia. A gente pode colocar a comunicação não violenta para que ela melhore os nossos relacionamentos, né? Com isso, tendo dito que agora a grande chave da guinada no seu relacionamento, consequência da sua comunicação, é a CNV, qual é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês, que a gente já vai começar a explicar como é que a gente altera esse ponto para interferir positivamente? Qual seria esse ponto? Eu vou escrever aqui, ó. O primeiro ponto é a observação. A observação é o primeiro pilar da CNV e é o ponto onde você começa a mudar a forma como que você comunica, né? Ele é o primeiro ponto e ele com certeza é o ponto obrigatório. É o ponto de observação daquilo que está sendo falado, daquilo que você está visualizando na situação, daquilo do que estão lhe dizendo ou daquilo que está acontecendo, né? Vamos fazer uma pergunta aqui para vocês, ó. Será que você está realmente observando o que está lhe dizendo? Será que você realmente está conseguindo observar com clareza tudo aquilo que está sendo dito para você? Tenho então consciência de que o primeiro ponto que atrapalha na sua comunicação é a observação. Eu vou fazer um desenho aqui agora para vocês no próximo quadro que vai colocar isso bem em prática para vocês perceberem como é essa situação no dia a dia e o que interfere. O que é exatamente dentro da observação que interfere no meu dia a dia. Como isso acontece, né? Nós temos pessoas que se comunicam conosco, nós temos o nosso cérebro que capta as mensagens que são comunicadas e nós temos uma situação que foi observada a partir do que o primeiro nos comunicou. Então vamos fazer o caminho aqui, ó. Uma pessoa fala algo para você. Você capta essa informação com o seu cérebro, né? Você manda para ele essa informação. Seu cérebro registra a informação que lhe foi falada, da situação observada, que deveria ser a mesma informação que saiu desse primeiro comunicador aqui, ó, que veio para você. Mas na prática, o que acontece? Eu vou escrever com outra caneta aqui, ó.
Só para a gente diferenciar. Na prática, o que acontece? A pessoa lhe fala uma coisa, você, na sua cabeça, quando está ouvindo aquela fala da pessoa, você já começa a colocar julgamentos, você começa a se lembrar de situações que você viveu, que te lembram aquela fala, começa a avaliar se aquilo é positivo, se aquilo é negativo, começa a se lembrar de situações que condizem com aquela fala e você começa a fazer milhares de julgamentos na sua cabeça com relação àquilo que a pessoa está falando. Então, ao invés de só observar e mandar a situação para o seu cérebro registrar, você começa a colocar julgamentos. Isso. Você começa a incluir aqui julgamentos. Então, essa fala, quando ela chega na sua mente, vamos colocar esses dois processos juntos aqui, ó. Você já não apenas absorveu o que a pessoa está falando, você incluiu nela os seus julgamentos. Então, o seu cérebro começa a arquivar essa situação, não só como uma observação de apenas aquilo que a pessoa falou, começa a colocar junto julgamentos numa situação que deveria ser apenas observada. O que isso implica? Se a gente for comparar essa situação que está gravada dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro, com o que essa pessoa disse, já não é mais a mesma informação. Ou seja, você, ao invés de só observar o que essa pessoa está lhe dizendo, você está pegando a informação que ela está te dando, colocando julgamentos e transformando numa nova informação. Existe aqui, ó, uma nova informação. Não é mais a mesma informação que essa pessoa passou. Então, quando ela passa por você, se você for comunicar isso a outra pessoa, você já colocou um ponto de alteração nela que não respeita mais a mensagem original. Isso vai interferir no seu relacionamento de uma forma que, quando você for devolver informações ou quando você for receber aquilo que estão te falando, você recebe com o julgamento. E aí não é mais uma observação pura e clara. É uma observação julgada de acordo com aquilo que você pensa ou viveu. Você pode dizer, mas isso é natural, porque a gente não consegue pensar sem colocar os nossos julgamentos, não conseguimos pensar sem colocar a nossa opinião. A CNV não nos pede que a gente observe e que a gente fique completamente isento de avaliação, que a gente não avalie mais nada do que a gente ouça. Sim, a gente pode avaliar, mas não nesse momento, né? Nós somos seres pensantes, temos que avaliar tudo o que nos acontece no dia a dia para que a gente até, inclusive, tome nossas decisões, né? A CNV não pede que a gente fique isento de avaliação, isento de avaliar as situações. Ela pede que nesse primeiro momento você separe a avaliação, o julgamento, da observação. A observação não é quando você faz uma observação sobre aquilo que estão lhe dizendo. É no sentido de observar e captar. Quando você está captando a informação das pessoas, captando os assuntos, captando o que está sendo dito, você deve imediatamente gravar aquilo puro e claro na sua mente, assim como foi dito, assim como aconteceu, sem incluir os seus julgamentos, porque a partir dessa parte aqui, a partir daqui, ó, quando você inclui, não é mais a informação que a pessoa disse, já é uma outra informação que você acrescentou naquela observação. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês verem como que a CNV é poderosa, né? Qual é a grande mágica da CNV, né? Além de eu lhe apontar aqui que você deve observar com clareza. A CNV ela é tão simples quanto eficiente. Essa é a grande mágica da CNV. Eu vou dar um exemplo agora para vocês no próximo quadro, que é um exemplo da CNV na prática. Que inclusive é o nome do nosso canal, né? Porque a gente quer que você entenda como que você pega essa teoria desenvolvida pelo psicólogo lá, o Marshall, e como que eu coloco ela na prática da minha vida para ela realmente me ajudar, né? Eu acredito que as coisas precisam ter uma função na nossa vida, uma função num ambiente real, para que aquilo realmente seja uma coisa validada, né? Então vamos lá. A gente tem aqui, eu vou escrever uma frase aqui, primeiramente, para a gente avaliar como que ela foi dita. Então vamos lá. Ó, vamos lá. Fulano é um péssimo jogador. Esse é o exemplo de frase que está fora do contexto correto da CNV.
Por quê? Vamos analisar. Fulano, né, qualquer pessoa é um péssimo jogador. Pode ser qualquer esporte, gente. Vamos utilizar futebol, porque é um esporte muito popular no Brasil e vai ficar mais fácil de a gente utilizar exemplos aqui. Então, fulano é um péssimo jogador. Vamos supor que eu esteja comunicando isso para vocês. Vocês vão perguntar, mas tipo, por que péssimo? O que diz que esse jogador é péssimo? Por que você está me dizendo que ele é péssimo? Olha a série de interrogações que a gente já cria a partir dessa avaliação. Quando eu observei o que acontecia com aquele jogador, ou o que ele fazia, ou como foram os jogos dele, eu, ao invés de só observar o que acontecia e passar a você essa mensagem, eu peguei essa observação, esse ambiente, coloquei um julgamento, porque péssimo é o meu julgamento, e repassei para você. E eu já estou gerando várias dúvidas, porque o conceito de péssimo ele é muito variável. O que é péssimo para mim pode não ser péssimo para você, pode ser péssimo para o outro. Então, quando eu estou te dizendo isso, eu primeiramente não estou sendo claro, porque péssimo é um conceito passível de uma segunda avaliação. Cada pessoa pode ter um conceito diferente de péssimo. E, por consequência disso, eu posso estar fazendo um julgamento, inclusive, incorreto, porque aquele jogador pode não ser péssimo. Pode ser que isso seja um julgamento exclusivo meu. Como que a gente escreveria a mensagem original daquilo que estava acontecendo com esse jogador? Agora eu vou escrever aqui, ó. Em 20 partidas, o fulano não marcou nenhum gol. Isso era o que acontecia com o jogador, que deu origem a essa primeira frase aqui. Em 20 partidas, fulano não marcou nenhum gol. Aqui eu estou sendo muito honesto, eu estou colocando uma observação muito clara do que aconteceu com ele. Porque realmente faz 20 partidas que o fulano não marca gol. E eu estou repassando para você. Faz 20 partidas que o fulano não marca gol. Essa informação ela não foi alterada, ela não tem julgamento e ela é o correto do que está acontecendo. Quando você e eu formos conversar como chefes do clube para decidir sobre a contratação desse jogador e esse jogador precisa marcar gols no nosso time, provavelmente a gente vai aí avaliar a situação e dizer, olha, uma pessoa que não marca 20 partidas provavelmente não é um bom jogador para meu time. Nem por isso, esse jogador significa que ele é péssimo. Ainda assim, a gente consegue fugir do julgamento aqui. Por quê? Porque pode ser que esse jogador seja muito vitorioso. Pode ser que ele já tenha ganhado há 4 anos atrás 3 campeonatos. E atualmente ele passa uma fase que ele não marca gols. Então nem precisa exatamente ser que ele seja um péssimo jogador. Então, o que a gente está querendo dizer? Quando eu olhei para aquele jogador, vi que ele estava 20 partidas sem marcar os gols e coloquei o meu julgamento, que é o que a gente não deveria fazer, eu disse que o fulano é um péssimo jogador. Quando na verdade a realidade dele é que ele está 20 partidas sem marcar gols. 20 partidas para mim pode ser péssimo? Pode, não pode. Para você, pode ser que ele seja péssimo, pode ser que ele não seja. Dizer que ele é péssimo não é uma informação que tem uma observação clara do que ele está vivendo. Essa é a mágica da CNV. Se você disser isso aqui para uma pessoa, com essa construção de observação clara daquilo que está acontecendo, com certeza ela vai ter uma visão real do que está acontecendo com aquele jogador. Se eu lhe disser que ele é um péssimo jogador, você pode achar que péssimo é um monte de coisa. Para uma pessoa que está acostumada que um jogador faça 3 gols por partida, se ele fizer um, de repente eu posso achar que é péssimo. Para você que está acostumado com 0 gols, se ele fizer um, pode ser que ele seja ótimo. Então, o julgamento, além de ele ser pessoal, ele atrapalha na comunicação, na clareza das observações do fato que está realmente acontecendo. Então, o que a gente não deve fazer para que a gente consiga colocar em prática uma boa comunicação utilizando a CNV é não misturar observação com julgamento. Quando eu misturo esses dois itens, observação com julgamento, aí eu começo a interferir na mensagem original. Aquela mensagem começa a se alterar, como está aqui no desenho anterior, né? Eu vou passar agora aqui no próximo quadro
para vocês terem uma real percepção do que a CNV pode construir de fato na vida de vocês, mas antes disso eu queria contar uma história, porque é o seguinte: a CNV, que a gente já falou, é um método desenvolvido por um psicólogo americano. Ela é um método praticado no mundo inteiro por milhares de pessoas. Só o fato dela ser praticada por milhares de pessoas e ajudar milhares de pessoas já seria o suficiente para eu trazê-la aqui nesse vídeo para vocês, para trazer também nos outros vídeos os outros conteúdos que seguirão. Mas além disso, o que eu resolvi fazer? Eu também tinha problemas de relacionamento, eu também tinha esses diversos problemas atribuídos ao relacionamento, que na verdade são de comunicação, eu descobri depois, né? E aí, tendo esses problemas no meu dia a dia, enfrentando esses diversos problemas, eu comecei a pesquisar e fui atrás para ver o que eu poderia fazer para mudar isso. Porque é cansativo e desgastante você sempre ter problemas repetidos com relação ao seu relacionamento com as pessoas, relacionamento no ambiente de trabalho, em qualquer lugar, né? Principalmente na família é muito desgastante. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí de reclusão por causa da pandemia, né? Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas agora a gente está passando por um momento que a gente está tendo que ficar mais em casa por causa da pandemia, e isso está fazendo com que a gente conviva muito de perto com as pessoas que a gente mora, né? Se você mora sozinho, talvez não, mas para quem mora com outras pessoas, isso está sendo um grande foco de incêndio, assim, né? Um relacionamento muito próximo, 24 horas com as pessoas, né? Então, assim, eu pesquisando, indo atrás de como eu poderia resolver isso, eu achei a CNV. E quando eu li a CNV, os passos da CNV, como ela é muito simples, eu comecei a duvidar disso. Eu falei, não é possível que a CNV é tão simples e funcione. E comecei a colocar em prática essas técnicas na minha vida. Inclusive, a primeira que foi essa observação, que é o primeiro pilar da CNV. Tem outros que a gente vai apresentar, mas o primeiro pilar é a observação, que já pode causar uma grande mudança no seu dia a dia. Comecei a colocar em prática, duvidando daquilo, que aquilo era correto, e validei que realmente é possível a gente alterar os relacionamentos com a CNV. E é por isso que a gente está trazendo esse conteúdo aqui para você. Por isso que eu estou afirmando para você que se você seguir os passos que a gente vai apresentar da CNV, com cuidado e observando aquilo que você está fazendo, você vai conseguir uma guinada muito boa nos seus relacionamentos. É inevitável. Se você realmente fizer esses ajustes, você vai conseguir. E o que são as coisas que você vai conseguir na sua vida? Eu tentei exemplificar aqui algumas coisas que vão acontecer, né? Na próxima folha eu vou mostrar para vocês, listando aqui algumas das coisas que vão guinar na sua vida, nos seus relacionamentos, tendo pequenas alterações que a CNV vai lhe proporcionar. É claro que o ambiente é muito maior do que simplesmente esses 4 fatos, né? A mudança ela é muito maior, mas eu quis aqui deixar de cara, mostrando aqui alguns pontos que eu acho que são os mais rápidos a se conseguir, para que você entenda o que vai melhorar na sua vida se eu começar a utilizar a CNV na prática. Então vamos lá, ó. Relacionamentos no ambiente de trabalho. Os relacionamentos no ambiente de trabalho vão mudar. Muito provavelmente, aquela visão que você tinha de algumas pessoas, a dificuldade de se relacionar com algumas pessoas no seu ambiente de trabalho vai alterar completamente. Você vai perceber que algumas coisas eram uma questão da forma como você observa. Se você começar a observar sem os julgamentos, isso vai interferir muito positivamente. O segundo aqui, ó, é a qualidade nos relacionamentos afetivos. A qualidade nos relacionamentos afetivos, ela muda da água para o vinho, gente, porque a gente começa a perceber e observar coisas sem julgamento. As pessoas estavam nos dizendo algumas coisas que faziam total sentido e que a gente distorcia elas dentro da nossa mente, de acordo com algumas experiências. Então, os relacionamentos afetivos melhoram muito, muito, muito. Melhora na relação com filhos, pais, família em geral, né? Relacionamento dentro de casa melhora muito, 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 muito. Não só
filhos, pais ou família, mas qualquer pessoa que viva dentro da sua casa com você, não seja nenhum grau de parentesco, melhora muito, muito mesmo. Esse é um dos lugares mais interessantes de melhoria, porque é um lugar normalmente muito desgastado. Para quem tem problemas de relacionamento com a família, é um lugar desgastado que normalmente é desgastado pela forma como as pessoas falam umas com as outras. Então, o ajuste na comunicação vai fazer com que isso comece a diminuir gradualmente, até o ponto que você não vai mais nem se lembrar do dia em que você tinha problemas de relacionamento, porque não é uma coisa forçada, começa a ser natural. Você não vai fingir coisas, você não vai simular frases de uma outra forma, dizendo coisas que não são reais. Você apenas vai utilizar a observação para dizer aquilo de uma forma que não tenha julgamento. Quando você faz isso, você está sendo verdadeiro, você não está dizendo nenhuma mentira e você acaba que consegue adaptar aquilo no uso do seu dia a dia de uma forma muito natural. Até o ponto que você vai construir as suas mensagens e adquirir, absorver mensagens da pessoa que está te dizendo, sem os julgamentos, e você não vai se lembrar mais como era antes, porque você vai se readaptar de uma forma simples e muito fácil. O último item que eu quis colocar aqui é melhora na qualidade das suas informações. Eita, falhou aqui. Informações no ambiente de trabalho. Esse aqui é diferente do primeiro, tá, gente? O primeiro é relacionamento no trabalho. Esse aqui, ó, são informações no ambiente de trabalho. O que significa isso? Por exemplo, em reuniões. Em reuniões, você vai conseguir passar a mensagem de uma forma muito mais clara para as pessoas. Ou numa reunião de feedback, né, de resposta que você está tendo sobre o seu trabalho, você vai conseguir ouvir as observações desse seu gestor de uma forma muito mais clara, sem colocar julgamento, sem levar para o lado pessoal, sem colocar coisas em cima do que ele não está querendo dizer. Ouvir a informação de uma forma clara. PPT aqui, ó, é um PowerPoint, né, que é uma apresentação. Então, quando você for fazer uma apresentação, utilizando os pilares da CNV, você vai conseguir passar as informações de uma forma mais clara. Se você tem medo de se apresentar em público, você vai conseguir organizar as informações de uma forma tão clara que as pessoas vão poder observar exatamente o que você quer dizer a elas. Às vezes o problema de uma apresentação não é nem o conteúdo, não é nem que aquilo não está claro para as pessoas porque precisa ser aprofundado ainda mais. É a forma com que você organiza o seu assunto não está claro para que as pessoas compreendam. E no e-mail também. Por que eu coloquei o e-mail aqui, que é muito legal isso? O e-mail e a apresentação também, né? Porque é o seguinte, aqui até agora a gente estava meio que falando de relacionamento, fala, ouve, comunica. PowerPoint e e-mail são lugares onde a gente se comunica normalmente escrevendo, claro, né? Então, há pessoas que se comunicam por e-mail ou por WhatsApp e as outras pessoas não conseguem compreender o que ela está dizendo escrito. E aí, às vezes, não devolvem o e-mail ou acabam respondendo outra coisa porque acham que a pessoa está dizendo sobre um outro assunto, quando o cerne principal daquilo que ela queria dizer era outra coisa. Então, eu quis colocar isso para exemplificar aqui, no final das contas, que a CNV ela te ajuda, além da comunicação que a gente faz verbalmente com as pessoas, ela ajuda também na comunicação escrita. A forma com que você organiza aquilo que você escreve facilita ou dificulta a compreensão daquelas pessoas que estão lendo o seu e-mail. E até por WhatsApp. Quantas confusões já não foram começadas por WhatsApp, em família ou em algum tipo de grupo, por causa de um problema no meio da comunicação. Então, de cara, você tem aqui pontos que eu tenho certeza que podem dar uma guinada na sua vida. É muito comum alguma dessas áreas aqui estar precisando de uma melhora na vida das pessoas hoje em dia. Então, o que vai melhorar? De cara, isso aqui, ó. O resto que você vai conseguir melhorar com isso é quase que infinito, porque a comunicação é a base de tudo, praticamente, né? Então, aí queria até deixar um convite. Se você melhorou algum lugar da sua vida estudando a CNV e quiser deixar aí nos comentários pra gente, coloca aí pra gente saber até onde essa comunicação pode melhorar na vida das pessoas. E por último, para não deixar de fora aqui, eu quero dizer para vocês que agora você já sabe o que você tem que fazer, não é isso?
É bom às vezes quando a gente não sabe, né? Quando a gente não sabe, a gente ainda tem uma desculpa para quando a gente erra, a gente não sabia. Mas agora você tem a responsabilidade daqueles que sabem. E sabendo disso, eu vou fazer um resumo aqui do que a gente abordou para ficar mais claro tudo que a gente já tem e o que a gente pode fazer. Sabendo agora de tudo isso que eu te falei, você sabe que a qualidade dos seus relacionamentos, quando é baixa, é porque falta clareza e eficácia na comunicação. Então, usando a CNV, você vai conseguir mais clareza e mais eficácia através de uma boa observação, que foi o tema do nosso vídeo hoje. Eu disse para você que eu também tinha esses mesmos problemas, mas eu consegui revertê-los. Foi a história que eu contei para vocês sobre mim mesmo. Eu tinha esses problemas de relacionamento e consegui, através do estudo da CNV na prática, colocar isso na minha vida e converter os meus relacionamentos em relacionamentos melhores. Eu não vou ser hipócrita aqui, gente, e dizer para você que agora a minha vida é perfeita e eu não tenho nenhum tipo de problema de relacionamento com nenhuma pessoa. Mas, olhando para a CNV, eu consigo identificar rapidamente quando aquele diálogo não está bom para convertê-lo num diálogo melhor, né? Eu disse também que existe uma forma mundialmente conhecida para te ajudar. Por que eu coloquei esse item aqui? Para você entender que não é uma teoria validada por 5 pessoas. É uma teoria validada mundialmente. Existem várias pessoas em diversos lugares do mundo que estudam essa teoria para ajudar as pessoas. E agora que você já sabe de tudo isso, você precisa seguir em frente, entender a CNV e colocar a CNV na prática. Tudo bem? Eu quero deixar um convite para vocês então. Acompanhem o nosso canal, que a gente vai soltar muito conteúdo de CNV daqui para frente para ajudar vocês a melhorar nesse relacionamento. Vocês podem ver pelo YouTube, podem ver pelo Instagram, podem ver também pelo Facebook. E participem, coloquem aqui suas questões, podem nos mandar inbox, são sempre bem-vindas. E quiser também mandar sugestões sobre como aplicar a CNV, sobre o que você está vivendo, sobre alguns problemas na sua vida, pode colocar, tá? A nossa meta aqui é colocar a CNV na prática.